Começa agora na Rádio Gazeta FM o programa Conte Sua História. A apresentação de Selminha. Boa tarde a todos que estão ligados na Rádio Gazeta FM 104,9. Eu sou Selminha. Gostaria de começar esse programa explicando a minha ausência nas últimas semanas. Infelizmente sofri um acidente e acabei quebrando o meu dedo. Mas graças a Deus já estou bem melhor e com muita saudade de vocês, ouvintes, na Rádio Gazeta. O programa Conte Sua História de hoje tem o prazer de receber meu amigo Lucival Souza para um bate-papo. E você que queira mandar uma mensagem, uma pergunta para Lucival, o WhatsApp da Rádio Gazeta é 759-9251-7039. 759-9251-7039. Mande sua pergunta. Boa tarde, Lucival. Boa tarde a todos os ouvintes da Gazeta, boa tarde a você, amiga Selminha, e a todas as pessoas que curtem e que estão seguindo aí através das redes sociais o programa da nossa amiga Selminha. Lucival, conte sua história. É uma longa história, viu, gente? Meu nome é Lucival Souza, eu tenho 38 anos, nasci na cidade de Serra Preta. Eu acho que já começa com uma grande curiosidade, né? As pessoas que escutam a Gazeta, acho que tinha essa dúvida, achavam que eu tinha nascido aqui em Riachão, mas eu nasci em Serra Preta, aí na região da Martesona. Saí da região da Martesona para morar no povoado do Ponto Novo, que já é parte de Riachão, com 2 anos de idade. Então, começamos a nossa história por aí. Nasci numa casa de farinha, né, lá na região de Martesona, onde não tinha ainda luz elétrica. Então já começamos a se fortalecer, a mostrar o lado guerreiro nordestino no ato de nascer, né, no ato de vir ao mundo. E foi numa casa de farinha, num local sem iluminação, era luz de vela e candeeiro. Então assim, começamos a nossa história já. Para vocês que seguem o canal de nossa amiga Selminha, os ouvintes da Gazeta, já começam sabendo um pouquinho da minha vida que ninguém sabia ainda, né? Só os familiares e amigos mais próximos. Mas com 2 anos de idade passei a morar no povoado do Ponto Novo, onde a gente deixa aqui um grande abraço, a gente manda um alô para todos os meus amigos, né? Para todos os familiares aí do povoado do Ponto Novo, onde eu tenho um carinho enorme, onde toda vez que eu vou aí, graças a Deus, sou abraçado e lembrado com muito orgulho, com muito carinho. Quando a gente anda no local que a gente não sai corrido, quando a gente não sai fazendo coisa errada, a nossa volta é sempre uma festa. Verdade. Então, eu sou muito feliz quando eu me retorno no povoado do Ponto Novo, quando eu deixo aqui um abraço. Então, em seguida, criado pelos meus avós, Maria de Raul e finado Raul, né, como é conhecido, Raul de Arquiminho, aqui tem vários familiares aqui no bairro do Alto do Cruzeiro. Então, a gente ficou aí no povoado do Ponto Novo até os 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, infelizmente, a doença ela veio tomar conta do meu avô. Então, a gente veio morar aqui na cidade de Riachão, onde tem mais recursos, onde era mais fácil as coisas, né? E como foi tua infância lá onde tu nasceu? Na Martesona? Sim. Foi muito difícil, porque, como eu falei no começo, não tinha, na região que a gente nasceu, não tinha luz, não tinha água encanada. Então a gente... Muitos irmãos? Eu tenho 9 mais 5, 14 irmãos. Poxa! Outra curiosidade que achamos não sabia e que passou a saber a partir de agora. Então, eu tenho muitos irmãos, graças a Deus, somos uma família muito unida, né? Somos irmãos e amigos, isso é muito importante, graças a Deus. Então, isso é muito bom pra gente. A gente é a nossa base e a nossa família. Verdade. Quando a gente tá bom com a nossa família, quando a gente tá bom com nossos irmãos, a gente tá feliz. Verdade. Então, a gente tá preparado para enfrentar as barreiras que o mundo nos oferece todos os dias. E a sua infância lá, mesmo nessa fase, né, nessa casa simples que você fala, você brincava de muita coisa, se envolvia na roça?
Essa infância minha, dos 2 anos de idade, onde a gente tem mais lembrança, né? Sim. Até os 9 anos aí no povoado do Ponto Novo, a gente vivia da agricultura. A gente criava ovelhas, a gente criava vacas, a gente cultivava ali na roça, né? A gente plantava batata, feijão, Todo milho. mundo ajudava? Todo mundo ajudava, era uma parceria enorme. Olha. Estudava no Colégio Dr. João Campos, no Ponto Novo, mas quando a gente veio para Riachão, aí muda tudo. Os meus pais já moravam aqui, e o meu pai e amigo e conselheiro é o Neca do Táxi, que todo mundo aqui em Riachão conhece. Além de ser um grande homem, para mim é um grande amigo e um pai. Então ele já residia aqui. Então com a minha chegada para Riachão, a gente Veio todo mundo? Veio todo mundo. Olha. Porque a questão da doença ela é um pouquinho malvada quando ela chega. E qual foi a doença que vocês tiveram? O meu avô ele teve um problema no olho. Hum. Ele perdeu uma das visões e só ficou com um olho, então ficou muito difícil para continuar trabalhando no campo. Mas mesmo assim a gente ia e voltava ainda mantendo os laços por lá, até quando chegou uma data que a gente se estacionou aqui em Riachão mesmo. E aí eu comecei trabalhando aí na cidade, vendendo picolé. Eu fui o primeiro funcionário de Jorge mais Joinha. Olha que massa! Isso, eu fui o primeiro funcionário deles. Eles frequentam bastante a Igreja Católica, acho que vocês conhecem. Jorge, os amigos de muito tempo. Então, começamos sim uma nova jornada da vida por ali, né? Estudando, trabalhando. E logo em seguida, com 14 anos, eu fui trabalhar no frigorífico Asa Branca, onde a gente trabalhava com abate de frango. Então trabalhei ali dos 13 a 14 até os 18 anos. Quando eu fiz 18 anos, já tinha uma namorada, né? já tinha uns 2 anos ali já namorando com essa moça. E a gente casou, passou a morar junto e começamos em uma nova jornada. Eu saí do trabalho e abri um comércio particular para mim, que foi um supermercado. Então trabalhei nesse supermercado com ela e com outro irmão. E a gente foi se mantendo, foi lutando, tivemos uma filha. Logo depois, infelizmente, o relacionamento não deu certo, logo após 13 anos. Poxa, muito tempo, Mas temos de bom, graças a Deus, uma boa amizade, uma linda filha. É isso que importa. Temos uma linda filha, graças a Deus. Faz 14 anos, já está indo para 15, agora em janeiro. E aí, onde entra os Anjos Jacuipense. A gente foi, também logo em seguida, a gente passou um período em São Paulo. E lá, essa filha minha, ela engasgou. E antes eu tinha tomado um treinamento de primeiros socorros na empresa que eu estava. Essa é a tua primeira filha? Isso. E aí eu tinha tomado o curso de primeiros socorros. Eu até achei um absurdo você perder 2 dias de trabalho para estar tomando o curso, para estar se empatando. Ó, como é a cabeça do ser humano. Verdade. E através desse curso eu consegui adquirir conhecimentos na área de primeiros socorros. E foi exatamente, claro, primeiramente Deus. E segundo, por causa desse curso que eu consegui reverter um PCR na minha filha, que é uma parada cardiorrespiratória, onde as vias aéreas foi obstruída por um chá que a mãe deu. Então, a partir desse dia que eu consegui reverter esse PCR, eu me apaixonei pela área da emergência e vi a importância que é saber ter conhecimentos na área de primeiros socorros. E aí, depois desse dia, eu falei, meu Deus do céu, se eu conseguir ajudar a minha filha, que é meu bem maior, eu posso ajudar outras pessoas também que necessitam. A gente foi criado próximo à BR-324, onde a gente via várias tragédias, acidentes graves, onde a Polícia Militar era o primeiro órgão que chegava, verificava o acidente, isolava a área por causa dos curiosos, isso é normal, as pessoas até quererem ajudar, sem ter muita experiência. Verdade. Mas a nossa gloriosa Polícia Militar chegava no local, isolava a área e ficava aguardando o socorro, né? A depender da gravidade, tinha que aguardar os bombeiros militares de Feira de Santana, que era uma demora terrível, até pela distância, né? Pelo protocolo que eles têm que seguir. Às vezes a ambulância do município também ia e buscava. Outras vezes os próprios familiares colocavam o paciente de qualquer jeito e levavam. Então isso foi criando-se ideias na minha cabeça. Ó como o passado faz a gente refletir hoje e ver que tudo que a gente vai... Algo
que acontece com a gente atrás, um dia a gente vai até fazer aquela função que você um dia viveu, né? Com certeza. A gente nunca sabe de nada, né, Dulcival? Com certeza. E aí é onde a gente teve mais vontade de ajudar as pessoas, teve ideias, só que é difícil você sonhar e botar aquele sonho para sair do papel. A gente precisa de amigos, a gente precisa de força, de apoio, de ousadia, de coragem. E aí ele vem lá no começo, né? Se eu nasci sem luz, a base de candeeiro, de vela, será que a gente não tem uma força mandada por Deus para a gente enfrentar esses desafios? Eu acredito que sim. Verdade. Então, Deus colocou pessoas maravilhosas na minha vida, que foi o pessoal dos Anjos da Chapada Diamantina, que vieram dar um curso a gente em Riachão. E quem buscou assim, os Anjos Jacuipense, foi você mesmo? Isso, Do a zero? gente tinha esse sonho de poder ajudar pessoas, aí Deus colocou os Anjos da Chapada Diamantina, colocou os Anjos da Vida de Conceição do Coité, que já tinham um tempo, e a gente se juntou com a enfermeira Elizabeth, que foi a primeira presidente dos Anjos, e mais 7 colegas para tentar fundar os Anjos Jacuipense. Foi muito difícil no começo, muito difícil. A gente tentava se reunir, mas devido às correrias do dia a dia, a falta de acreditar também, porque quando a gente conversava com algum comerciante, com algum amigo, as pessoas ignoravam, não entendiam a importância que era o projeto, e a gente criava documento, criava folder, entregava para as pessoas lerem, para entender o objetivo do projeto, a importância que era o projeto. E graças a Deus conseguimos fazer umas 4 reuniões e o projeto foi andando. E aí quando foi dia 17 de agosto de 2017, a gente conseguiu fundar os Anjos Jacuipense com muito trabalho, com muita dedicação. Então, tem quantos anos? 8 anos, caminhando para 9. Para 9. E tem muitas histórias, viu? Tem muitas histórias. Algumas a gente pode contar aqui hoje, outras a gente vai guardar pra gente, porque às vezes é de dor, às vezes é de muita vitória. A gente às vezes não quer expor também os familiares, né, para não ter recordações, mas nesses 8 anos de convivência à frente dos Anjos. E a equipe foi aumentando? Sim, perfeitamente. A equipe começou com 9, desses 9 só sobrou eu. Mas Deus... Assim, o veterano com você foi? Aí Deus colocou pessoas novas no nosso projeto, vem colocando pessoas novas, pessoas bem qualificadas, pessoas com muito amor no coração, com vontade de ajudar, que isso que é o mais importante. E a gente vem vendo o resultado acontecer, a gente vem vendo vidas tocadas, as mães recebendo seus filhos de volta em casa, tendo o prazer de poder abraçar seu filho de novo. Né? Recebendo seus esposos recebendo suas esposas. Então o projeto, o objetivo foi esse, graças a Deus. Então uma boa parte da minha história hoje se resume mais nos Anjos Jacuipense, porque as pessoas perguntam, tu não dorme não, Val? Teu plantão é dia de quê? Então assim, é muito complicado você criar um projeto desse, com tanto amor, com tanto carinho, e às vezes não debruçar por cima dele. Então a gente vive os Anjos Jacuipense hoje, respira os Anjos Jacuipense. Hoje a gente já acordou cedo com um acidente grave, próximo à minha residência, na BR-304. Então só para você entender. E depois a gente saber que aquela pessoa que se acidentou, a mãe está no grupo da gente, é uma apoiadora da gente, e liga para mim falando que é o filho dela, e a gente poder tranquilizar essa mãe, passar as informações, porque infelizmente a gente sabe que as notícias elas são distorcidas. Vocês, além de socorrista, tem que ser até psicólogo, não é? Com certeza. A gente tem muitas histórias para contar, e os nossos ouvintes hoje da Gazeta vai ficar assim, entendendo um pouco mais sobre a minha vida. Podem se perguntar o que quiser para a gente responder, pode ficarem à vontade, porque uma coisa aqui é bem simples, minha vida é um livro aberto, eu sempre falo. E você, quando iniciou a sua juventude, independente dos Anjos Jacuipense, o que você assim, se fez por onde ser o Lucival? Isso, na verdade, como eu lhe falei, assim que chegar em Riachão, comecei a vender picolé, logo em seguida
trabalhei no frigorífico Asa Branca. Isso. Depois fui para São Paulo. Trabalhei também em motoboy. Abri um supermercado. Até hoje tem um supermercado? Não, hoje no lugar do supermercado são casas de aluguéis, que eu, graças a Deus, com muita luta, consegui construir. Porque a gente não consegue abraçar o mundo sem abrir mão de alguma coisa. Verdade. E meio dessa bagunça toda, dessa jornada, fiz um curso técnico em agroecologia, onde a gente cuida do meio ambiente, cuida da caatinga. Também ajuda um pouco, né? Tenta cuidar da nossa cultura. Então, sou formado em agroecologia. Logo em seguida, fiz o curso de técnico de enfermagem. Então, me formei em técnico de enfermagem. Aqui em Riachão mesmo? Aqui em Riachão, pelo CETEP. Então, já tive experiências no Cléris de Feira de Santana. Já trabalhei no supermercado também em Feira de Santana. Muitas histórias para mim. História, viu? Com certeza. E tem que ser assim, cada tempo é uma coisa que é uma novidade que você, né, alcança, que você vai correndo seus objetivos. E tudo é uma experiência nova, né? Com certeza. E aí, no meio de toda essa loucura, no meio de toda essa agonia, de todas essas coisas boas e ruins que acontecem na vida da gente, teve um momento muito difícil também que a gente passou, que foi a chegada do Covid, onde a gente tinha, né, infelizmente não está entre a gente mais hoje, a pessoa que me criou, que foi minha avó. Ela tinha 86 anos na época. E vem a escolha. Continuar nos Anjos com toda a força, ajudando pessoas conhecidas e desconhecidas, ou se afastar um pouco pela questão do pânico que a mídia passava, o pânico que as pessoas passavam, pela desinformação. Então foi uma escolha muito difícil para mim. Então eu tive que me afastar um pouco da minha avó. Isso doeu muito em mim e doeu muito nela, porque ela não entendia. Às vezes a gente ia pegar um paciente em altas temperaturas, de febre, convulsionando, com dificuldade respiratória, e às vezes por não ter o conhecimento daquela doença, a gente não querer se aproximar das pessoas que a gente ama, com medo de levar o vírus até. Então foi um sofrimento, né? Então assim, os profissionais da saúde que estão nos escutando agora sabem o que a gente passou. Claro que o cidadão de bem, as pessoas que estão ouvindo agora a Gazeta FM, que vai ouvir no seu canal depois, imagina que sabe o que o profissional da saúde passou, mas não sabe, porque se vocês sofreram, a gente sofreu 10 vezes mais, porque com medo ou sem medo a gente tinha que ir. A linha de frente era a gente, inclusive os Anjos Jacuipense e o pessoal do Hospital Municipal. Né? Eu me lembro que na época da Covid, a secretária de saúde era a Juliana. E a gente conversava bastante quando a gente tinha tempo, porque às vezes não tinha nem tempo para conversar. E a gente levava nossas ideias, a gente dialogava muito. Eu sou uma pessoa muito formador de opinião. Isso e a gente tentava de todas as formas ajudar as pessoas, porque além de ter a doença pior naquele momento era o pânico. E matou muitas pessoas, né? E mesmo com o Covid, vocês tinham que colocar as pessoas lá dentro, todo mundo correndo risco. Poxa. Sim, perfeitamente. Então, na época, os Anjos Jacuipense tinha quase 40 voluntários, caiu para 15. Tudo por causa do Covid? Tudo por causa do Covid, alguém positivava, alguém ficava com medo, alguém tinha um filho especial, alguém tinha uma avó, então se afastava, e ficou uma linha de frente muito forte nos Anjos. Inclusive, Ellen, a gente deixa um abraço aqui, não desistiu. Ela vai se formar agora em médica no mês que vem. E foi uma das que não desistiu, que não ficou, com medo todo mundo ficou, mas que falou, a gente precisa ajudar, porque se a gente desistir, vai morrer mais pessoas. Sentiu como uma missão, né? Com certeza. Eu sempre falo, todos os voluntários dos Anjos têm esse projeto como uma missão. Se não tiver, não vai. Porque a gente não tem hora de comer, a gente não tem hora de tomar um banho, a gente não tem hora para nada. A gente não sabe do horário da chamada. Por quê? Vamos lá, o meu plantão é para ser só dia de sexta de noite, mas eu estou quase todo dia. Porque a necessidade vem, o chamado vem, e a gente não pode deixar as pessoas que nos apoiam, as pessoas que nos amam, sem assistência. Porque o momento da emergência não é marcado, não tem horário. Então, a gente não sabe o horário que aquela pessoa que vai necessitar do serviço dos Anjos vai ligar para que a gente está escolhendo o horário. Então a gente está de plantão de 24 horas, de domingo a domingo,
mesmo não estando no plantão. Inclusive, eu que, como eu estou à frente, as pessoas ligam mais para mim do que para o número dos anjos. Porque a gente sempre dá um jeitinho de ajudar, a gente sempre se esforça um pouquinho para ajudar, para que a gente possa aliviar a dor do outro na hora da emergência. E você, Lucivaldo, o que você vem vivendo até hoje, você chega para a sua consciência e diz assim, vale a pena? Com certeza. Na verdade, eu falo isso direto. Eu coloquei a minha vida na mão de Deus para que Ele use como uma missão. Às vezes as pessoas nem me entendem, né? Na verdade, eu cheguei numa idade da vida que tudo para mim tá bom. Eu não sou mais de reclamar nada, porque se a gente vai reclamar de alguma coisa agora, vá no hospital municipal, converse com o pessoal lá da direção e peça para visitar um paciente. Seus problemas acabam na hora, pode ter certeza. Eu acredito. Ou então, peça para fazer uma visita no presídio. Então, assim, às vezes a gente reclama muito, né? E eu vou aproveitar o espaço da Rádio Gazeta agora, e também o pessoal que segue nos seus canais. Pare de reclamar mais da vida, agradeça mais a Deus, porque toda vez que a gente reclamar, lembre-se que tem alguém que queria ter um pouquinho do privilégio que Deus está nos presenteando hoje. Poder andar, respirar, fazer uma viagem, né? A gente pode pegar um carro agora, quando terminar o programa, em feira, em Salvador, ir no Rio, tomar um ar, né? E ali, para quem gosta de tomar sua cerveja, que eu não sou aqui contra, ir num bar e tomar uma cerveja, ir na casa de um amigo tomar uma cerveja. E tem muita gente acamada agora ouvindo o seu programa, que infelizmente não pode. Então, a gente reclama muito às vezes, do nada. E quando a gente faz uma boa reflexão, a gente vê que realmente a gente não deveria estar reclamando tanto. E outra coisa, eu não aprendi isso do nada, a gente aprendeu isso no dia a dia. Inclusive tem situações que marcam bastante a gente, né? A gente não vai estar aqui expondo vítimas, porque eu sei que a dor volta. Mas um exemplo, houve um grave acidente no Gavião. Antes do acidente do Gavião, houve um acidente no mesmo dia com o nosso amigo padre, Denival, onde por pouco um animal não tirou a vida dele. Foi aqui na BA-120. E aí a gente estava conversando, a gente falando sobre isso com o padre lá na frente do hospital. E quando foi horas depois, um acidente terrível em Gavião, onde infelizmente no local morreu 26 pessoas. Então assim, reflexões que nos preparam para viver melhor no dia a dia, parar de reclamar. Às vezes a pessoa reclama de um salário, de uma conta atrasada. Então, a riqueza nossa é a saúde, pode ter certeza. E com a saúde a gente conquista tudo. Conquista tudo, pode ter certeza. A gente deve pensar de não fazer o mal a ninguém. Isso a gente tem que deixar sempre agendado em nossa mente. Não fazer o mal a ninguém. Ser parceiro, ser amigo, servir o outro. E o resto, saúde. E você sempre tem esse foco de manter os anjos até quando puder, né? Eu coloquei como missão. Tanto que se eu souber que alguém falou mal de mim, eu não me importo. Mas quando eu vejo que uma pessoa fala mal do projeto dos anjos, já me incomoda, porque eu faço uma pequena reflexão. Fale mal do Val, que é pecador, fale mal do Val, que é um ser humano, mas de um projeto que só faz o bem, que não faz o mal a ninguém, né? A gente está ali 24 horas apagando fogo, socorrendo animais, risco também, correndo risco de um capotamento, de uma colisão. Deus tem nos abençoado, nos livrado há 8 anos à frente de uma ambulância. Mas a gente vê aí que se você fazer uma pesquisa rápida aí no Google, você vê vários acidentes com ambulância. E alguns graves de tirar até vidas. Então assim, a gente é abençoado. Eu tenho certeza que a gente é abençoado. Inclusive, quando a gente fazia uma correria terrível em uma única ambulância. E não tinha outros serviços de emergência ainda na cidade. Hoje, graças a Deus, temos 3, ainda temos mais 2 do SAMU que já está instalado aqui em Riachão. Então, são 5 veículos de emergência na cidade e antigamente era só um. Então, só para você entender a diferença que... E isso só faz aliviar para vocês, para a própria ambulância, né? Porque a equipe se divide, né? Na verdade, já me perguntaram, e aí, gente, com a instalação, isso aqui, com a instalação do SAMU, o serviço continua o mesmo. Só diferenciou que a gente hoje tem uma parceria. Isso. A gente não trabalha só. E quanto mais forças vierem,
para somar na saúde, para somar na segurança, é melhor para o município. Com certeza. Então, assim, a gente vivenciou mesmo uma tragédia, né, que ainda estamos abalados, né, que foi em Chapada esses dias, onde a gente deixa aqui o nosso sentimento aos ouvintes, né, aí do distrito de Chapada, que foi, infelizmente, um incêndio residencial, onde a gente estava em horário de almoço, e aí os pedidos de socorro ele vem, então a gente nem lembra mais, não sente fome, não sente nada. Então a gente deslocou rapidamente para o local, por pouco não foi uma tragédia maior, né? Graças a Deus foi conseguido retirar um idoso e uma criança, e infelizmente perdemos mais uma criança que morreu queimada nesse incêndio. Então assim, a gente, nesse momento onde a ligação veio para os Anjos, a gente aciona outras forças rapidamente. Rapidamente a gente ligou para o SAMU, para a Polícia Militar, para o DPT, para a Polícia Civil. Então é uma operação para ajudar pessoas, para ajudar vidas. Então por isso que eu estou te falando, eu aceito às vezes falar mal de Val, de outros voluntários, mas do projeto que só faz o bem, eu acho que antes de você falar mal, faça uma reflexão e veja o que a gente faz todos os dias, de domingo a domingo, que eu acho que a sua mente vai refletir um pouquinho. Você fez alguma faculdade? Não, eu fiz os 2 técnicos, como eu falei mais cedo, casei novo, infelizmente o relacionamento não deu certo, mas ficou uma boa amizade, ficou um filho, a vida segue com outras pessoas que vão surgir em ambas as vidas, isso que é o mais importante, mas como eu lhe falei, chegou um momento que a gente acredita que o estudo é muito importante, mas o tempo é muito caro. E se a gente tirar o tempo para qualquer coisa, a gente abandona a outra. E eu acho que a missão hoje já tá no caminho certo, não tem como ser desviado. E você, que é anjo, né? Um anjo jacuipense, você já pensou em ser médico? O sonho? Não, eu falo direto, eu não nasci para trabalhar no intra-hospitalar. Eu nasci para trabalhar no pré-hospitalar, que é o atendimento nas ruas. Né? Claro que o médico também ele atende nas ruas, mas o bombeiro civil, como eu sou formado também, esqueci de falar, eu sou formado em bombeiro civil. Olha! Então, o bombeiro civil, que é o socorrista de primeiros socorros, ele gosta da adrenalina, ele gosta das ruas. Né? Aquelas pessoas que não têm a vocação para retirar uma vítima presa às ferragens, o bombeiro civil e o militar estão ali para isso. Então, escolhemos uma missão, fazemos com todo o amor e com todo o carinho, com todo o profissionalismo, e quando a gente vê o resultado, a gente fica muito feliz. Então, eu acho que a minha faculdade hoje é as ruas. É a vida. É a vida e as ruas, com certeza. Pois é. Cada dia a gente presencia uma coisa diferente. E quando se dá conta do recado, né? É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. É. Você chegar numa cena onde tem ali vários pais, mães de família, crianças presas, ferragens, sabendo que se não tivesse os anjos, ia passar várias horas presas, ferragens. Quando você chega ali, de 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos, consegue fazer essa remoção e encaminhar para o hospital, para o SAMU, para outras forças, isso não tem preço. Verdade. Tem um ouvinte aqui que mandou uma mensagem para você. Ela se chama Marlene, né? Ela fala assim: estou aqui na Barra, ouvindo essa história de Lucival dos Anjos. Deus te abençoe, meu amigo. Você é um guerreiro, é um anjo na vida de nós, jacuipense. Aqui é Marlene. Muito bom, Selma, seu programa. Me conta sua história. Eu abraço a minha amiga Marlene, eu conheço sim, minha vizinha de muitos anos, a gente conhece com certeza, nem só ela e também toda a sua família. Dona Maria, né, que vende doce, quem nunca comeu um doce na mão Dona Maria ali na Landulfo Alves, que é a mãe dela. Aí quando a gente fala de Dona Maria, eu lembro do seu menininho que é do lado também, que a gente deixa nossos sentimentos aqui, a família, né, de seu menininho, que é o pai de Dão da Moto, que faleceu esses dias, infelizmente. Então, eu sempre lembro Dona Maria e seu menininho, que é onde a gente trabalhava que não doido para comprar doce. Então, todo o dinheirinho nosso era para comprar o doce na mão de Dona Maria, e seu menininho, que Deus a tenha por lá, faleceu esses dias. Então, a gente abraça e agradece o carinho de Marlene e toda a sua família. Graças a Deus, é o que eu lhe falei, Selma. A nossa amizade é muita, graças a Deus. A família de Dona Maria inteira são meus amigos desde pequeno. Graças a Deus, não tem um inimigo em Riachão. Isso é muito bom. Ai, com certeza. Riachão só tem a agradecer.
uma pessoa, a Lucival Zanjo e Lucival Amigo. Né, Lucival? Outra ouvinte aqui também mandou um áudio, vamos ouvir? Boa tarde, Rádio Gazeta. Boa tarde, Riachão. Josival, você não me conhece, meu nome é Beto Gradinho, eu resido em Salvador. Minha mãe atualmente reside aí em Riachão de Jacuípe. Ela é filha de Riachão. E eu tenho uma gratidão muito grande aos anos jacupenses. Sempre quando eu posso, contribuo por meio do Pix. Mas é uma gratidão que não dá para mensurar. Minha mãe, em determinado período, tem 1 ano, 2 anos, ela estava passando dias aí na casa de Vitório. Vitório, filho da finada Santinha, Vitório de Avaí, como é chamado. E ela fez uma hipoglicemia muito séria, era diabética. E aqui eu estou deixando esse depoimento para que a população jacuipense veja a importância, né, dos olhos jacuipenses. Porque se não fosse a diligência de vocês, minha mãe teria ido a óbito naquele dia. Vocês foram, pegaram ela na casa de Vitória, levaram até o hospital, permaneceram lá até ela ser atendida, quer dizer, deram um suporte mais do que de excelência. Fica meu registro aí. A gente agradece ao nosso amigo. Gradinho. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua mãe. Eu estava nessa ocorrência. Acho que foi 2 ou 3 vezes que ela teve esse pico de hipoglicemia. Uma senhorinha muito alegre, uma senhorinha muito falante. Na primeira vez que a gente deu atendimento, ela estava com hipoglicemia, mas ela falou que desde nova que tem diabetes. E ela controlava com refrigerante e tal. Então, ela conseguiu, ela mesma, controlar no primeiro dia que eu fui atender. Isso foi muito importante. A gente até conversou depois. Eu falei, rapaz, que senhora inteligente e tal. A gente conversou. Aí teve outra situação uma vez que a mulher que estava com ela ligou para a gente dar uma olhada e também foi controlada em residência. Mas nesse dia foi pesado, como ele acabou de falar. Estava bastante grave, ela não falava, não reconhecia, e aí a gente levou para o hospital. E a gente tem a diferença na questão de um serviço humanizado. Nas nossas reuniões, no nosso treinamento, o que mais a gente fala é isso. O serviço humanizado não é para todo mundo. Não é só resgatar e levar e jogar lá de qualquer jeito. A gente trabalha com família, a gente trabalha com pessoas. Então, além da vítima, a gente tem o amor da vítima. A gente tem que acolher os familiares, a gente não pode só atender a vítima. Porque os familiares passam a ser uma vítima também, porque eles tomam um choque, sente a dor, chora. Então a gente tenta dar esse suporte. Uma vez a gente foi criticado, né? A gente não é bom falar de coisa ruim, mas conta sua história, conta tudo. A gente foi criticado porque a gente ia em sepultamentos. Então imagine, a gente faz o resgate do paciente, gravíssimo. Infelizmente a escolha de Deus é a maior, que é recolher. E a gente não pode ir abraçar essas pessoas naquele outro momento de dor. Então a gente tinha um protocolo nos Anjos de quando tinha vítimas que a gente socorria que entrava em óbito em seguida, ou com dias em seguida, que a gente podia, a gente ia. Porque a gente se sentia família. Geralmente quando tem, como eu cheguei mais cedo, eu te falei, houve um acidente grave de manhã, e a gente tem um contato com a mãe da pessoa. Isso. A gente se preocupa, né? Um exemplo, eu teve um acidente grave na BR-324 alguns dias atrás, onde um rapaz era funcionário até do supermercado Canguru. Vou falar isso aqui abertamente porque as redes sociais estão mostrando isso toda hora, a gente não está expondo ninguém, e que a vida do paciente ficou gravíssima. Então, a gente tem um contato com a família todos os dias, a gente pega informação, os boletins são compartilhados com a gente, de lá do Cléristo, a família manda pra gente. Então, só notícias boas. É como se fosse assim, você fazendo parte da família, querendo saber o resultado do que ocorreu, né? Não é só pegar o acidente. É acompanhar a evolução e poder abraçar depois. E dizer que o trabalho valeu a pena. Sim, com certeza. Então, a gente abraça esse amigo que entrou em contato aqui, que está aí, seu ouvinte, e a gente fala para o senhor e para todos os outros ouvintes que a nossa missão é essa. Enquanto Deus nos permitir, a gente vai estar ajudando sim, e com todo amor, carinho e com serviço humanizado, pode ter certeza. Diante de tanta
de tantas emoções e luta que você vem enfrentando, né, com os anjos, você tem tempo de diversão? Pouquinho, mas tem. Na verdade, quando a gente entrega a vida a Deus para Ele nos usar da forma que Ele achar melhor, eu sempre falo, a gente faz um projeto, mas o projeto é de Deus. Esse final de semana a gente foi dar um plantão em Itaitu, que é um lugar muito bonito, que tem altas cachoeiras. Então, assim que terminou o plantão, a gente pôde se divertir um pouquinho, olhar a paisagem, um lugar bonito. E contamos, se for da vontade de Deus, voltar lá de novo. E a equipe toda que vai? Na verdade, os Anjos Jacuipense, graças a Deus, hoje é uma das brigadas mais amadas e reconhecidas, nem só no Brasil. A gente tem seguidores até de outros estados, de outros países. Que lindo isso. Graças a Deus, a brigada é muito amada, muito, muito, muito amada mesmo. E eu fico muito feliz por isso, porque a gente lutou muito por isso. Então, a gente dá plantão em Salvador, a gente dá plantão em Feira, em outras cidades da nossa região. Então, a gente desloca, um exemplo, em Nordestina, né? A gente, quando tem a festa do garimpeiro, a gente sempre vai. A gente já falou, a gente já é parceiro do Amado Batista, que é ele que canta lá todo ano. É Amado Batista e Júlio Nascimento e Tribunal Novaes. Então, toda vez essas bandas são contratadas e os anjos também. Então isso é muito bom. O pessoal que organiza a festa lá em Nordestina, eles falam, a festa só vai ficar completa quando você der um sim. Porque às vezes a gente não pode dar um sim e ter outros compromissos. Mas a gente sabe a data, que é sempre em julho, a gente sempre se organiza e deixa a agenda aberta para eles. É só saber dividir a equipe, isso. Né? Tudo Então, se organiza. Todos os eventos que a gente tem a parceria, como foi em Base do Poço, em Mairi, então a gente sempre está se esforçando para ir com 4, 10, 15 profissionais. Um exemplo, em dezembro, dia 14 de dezembro, já temos 14 socorristas convidados a participar de mais um evento em Salvador, onde vamos participar com o GRAE, com a Polícia Militar, com outros órgãos lá, então vai ser show de bola. Então a nossa agenda, graças a Deus, está ali sempre organizada e nossa missão é só fazer o bem e levar o nome da nossa cidade com coisas positivas. Isso que é bom e que faz a gente nos orgulhar. E a gente só tem gratidão e agradece nem só a vocês da Gazeta, aos apoiadores, aqueles amigos que torcem. Tem gente que fala, a gente não tem dinheiro, mas a gente ora muito por vocês. Quando a ambulância passa, meu filho, eu boto o joelho no chão. Então isso fala, não estou sozinho, a gente nunca vai estar só. Verdade. E você tem algum hobby? Eu gostava de jogar bola, mas eu me machuquei jogando bola, então meu hobby hoje é a natureza. Quando eu tive a oportunidade de fazer agroecologia, eu tinha esse pensamento, né, de cuidar do campo, de fazer projetos voltados a tentar recuperar boa parte da natureza, mas eu tive algumas decepções em Riachão que não deu para continuar. A gente plantava 50, 60 árvores por semana, quando voltava só tinha 2, 3. O povo destruía mesmo por prazer, mas um dos meus hobbies hoje é a paisagem, a natureza. Sempre que eu posso, eu estou ali no Cedro, eu estou ali na Barragem Grande, eu estou lá no Morro do Bom Sucesso. Eu sempre que posso, eu estou recarregando as energias nesses locais. E é importante. Muito bom, muito positivo. A natureza é tão natural. Eu tenho uma conexão com a natureza que eu posso estar triste, eu posso estar cansado. Isso. Quando eu vou nesses locais, eu consigo me restabelecer e voltar preparado para qualquer coisa. Isso é muito bom. Você já fez alguma aventura que você não... Aventuras, na verdade a aventura faz parte da minha vida, né? Eu vivo fazendo aventura. A gente teve aventuras muito boas na nossa vida, no dia a dia, que nos marcou bastante. E tivemos também aventuras que não foi tão boa e que a gente ficava imaginando assim, meu Deus, a gente poderia ter mudado, a gente poderia ter feito algo melhor. E uma das aventuras que me marcou bastante foi a ida em Chapada Diamantina fazer o treinamento de combate a incêndio, onde se a gente vacilasse qualquer pouquinho, o fogo nos queimava. Mesmo em treinamento, Mesmo em treinamento, com certeza. Só para vocês ouvintes entenderem, a emergência ela não tem horário de acontecer. E se você não tiver técnica e sabedoria, é um exemplo, né? Lá em Chapada Diamantina acontece muito incêndio. E qualquer vacilo
que a pessoa dá, o fogo que consome. Então, essas foi uma das aventuras que eu poderia ter pensado com mais cuidado, e quase Valzinho ficava só na conversa, só na história. Eita, poxa. Você pratica algum esporte para ter... Eu só faço caminhada mesmo, porque eu jogava bola, mas eu fraturei meu dedo, fiquei um tempão sem poder... dedo da mão? Do pé, sem poder andar. Eu falei, meu Deus do céu, isso não dá pra mim mais não, essa fase já passou. Eu ficar parado 2, 3 dias, eu fico doido. Então, eu jogava bola, mas eu parei. Hoje, uma das aventuras que eu gosto muito é de moto ainda, mas com cautela. Estou vendo muito acidente acontecer. Às vezes não por causa de você que está pilotando, sim por causa do outro. Então, isso me deixou com muita cautela, mas eu gostava muito, muito de moto mesmo. Entre um carro e uma moto, sempre preferi a moto. Olha, gosta da adrenalina. Com certeza, ainda está no sangue. Tá dando no lugar certo na profissão, viu? Você já teve superações que você, no passado, possa lembrar assim? Hoje estou superado. Sim, com certeza. Na verdade, a gente está sempre superando, está sempre crescendo, a gente está sempre melhorando na vida. Então a gente consegue sim. Uma das situações que eu consegui superar foi a questão de ter me separado, distanciado da minha filha, que é o meu bem maior, meu tesouro, minha riqueza. Você só tem uma filha? Eu tenho 2 filhas, mas essa primeira, ela marcou bastante a minha vida por causa dessa questão também. Que ela passou. Sim. Então ela se engasgou com 2 meses. Então, se afastar dela, da proteção que a gente como pai quer dar, não foi fácil. Então foi uma superação, poder cuidar. Eu sempre falo, todos os pais, todas as mães cuidam dos seus filhos, mas quem mais cuida é Deus. Porque a gente não tem como estar 24 horas em cima, olhando, protegendo, mas todos os pais querem estar perto dos seus filhos, sem dúvida. Tenho dizer não, é certo. Só em você orar pelos seus filhos, você já está protegendo. Com certeza. Isso. Eu acredito muito nisso. Eu sou católico, eu não sou de estar na igreja todos os dias, mas eu acredito que Deus está cuidando da gente 24 horas. A gente não pode esquecer também de fazer a nossa parte, mas sem a proteção de Deus, as coisas não acontecem. E de que você tem medo? Já passou na sua cabeça? Essa é uma pergunta bem fácil de responder para mim, que trabalho na área da saúde hoje. Vamos lá. Algumas pessoas têm medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. Eu acredito que a morte é um descanso. O que eu tenho medo hoje, que todas as pessoas deveriam ter medo, é do sofrimento. É ficar em cima de uma cama, é ficar necessitando de outra pessoa para você tomar um copo de água, é ficar necessitando de outra pessoa para você ir ao banheiro. Então, a minha resposta para a sua pergunta, o que você tem medo hoje? Só disso, de ficar sofrendo em cima de uma cama, ou outros tipos de sofrimento, porque assim, se a gente for listar, sofrimentos são muitos. Então assim, eu vou deixar como sofrimento. O medo hoje que eu tenho é de sofrimento. E eu tenho certeza que se as pessoas começassem a pensar que a gente só deveria ter medo hoje do sofrimento, você viveria melhor. Porque tem pessoas com ansiedade, que é um sofrimento. Tem pessoas com depressão, que é um sofrimento. Imagina você não conseguir dormir. É horrível. É horrível. Eu falo por isso porque, um exemplo, 2 da manhã, quando o telefone dos anjos toca, eu passo o resto da noite sem dormir. Então, assim, imagine só você que tem uma ansiedade, uma depressão profunda, que não consegue dormir. Então, é um tipo de sofrimento. Você está com um marido dentro de casa, onde você não consegue dormir com medo, quando você está com uma mulher dentro de casa, porque você tem medo da mulher. Então, vários tipos de sofrimento. Eu listo como sofrimento. É o pior pesadelo que um ser humano pode ter hoje. Concordo. Você tem animal de estimação? Sim. Olha! Eu sempre gostei de cachorro. Eu amo cachorro. Mas eu precisei ir para São Paulo e deixei o meu cachorro com meus pais. E aí a gente se comunicava, poucos vão até acreditar, né? Mas quem tem bicho sabe, a gente se comunicava pelo celular. Um cachorro? Um cachorro. Eu ficava brincando de lá e ele noivando, a gente se comunicava, porque a amizade era tão forte. Poxa. E eu doido para vir embora para Riachão, poder cuidar, brincar, ficar próximo dele.
E assim que eu cheguei, dentro de um mês, parece que foi um castigo, o carro matou ele. Nossa. Eu fiquei tão decepcionado. E aí eu já vou deixar mais um segredo aqui, né? Poucas pessoas sabem, meu cachorro está enterrado ali debaixo do posto radar. Quando estava aterrando, quando começou a aterrar, que era um buraco. Sim. Quando começou a aterrar, eu peguei o corpinho dele e botei lá. Sim. Aí as caçambas vinham jogando os cascalhos tudo por cima. Então aí já é mais um segredo que a população de região vai ficar sabendo hoje. Então depois desse dia eu coloquei dentro de mim, meu Deus do céu, não vou criar mais um bicho. Porque um bicho é a mesma coisa que ser um ser humano, dói demais. Um apego muito grande. E aí vem Sival, onde já que eu penso, cuidando dos bichos nas ruas. Acidentou, aí começa a pegar amor pelos bichinhos. Então a gente começou a criar alguns gatos. E hoje eu tenho um gato lá que, Ave Maria, não tem preço, não tem, já está com aquele amor de novo. Então solta um pelo danado, mas não consegue desgrudar. Que tipo de raça era o dele? O meu cachorro era labrador. Mas o gato, eu agora penso diferente. Para criar um animal, eu vou criar sempre de rua. Porque é mais fácil os animais de raça ser adotados. É mais fácil, tem gente até que compra. Mas os animais de rua, as pessoas não dão muita ligança, não é todo mundo. Então assim, meu gato é de rua. A gente pegou abandonado, cuidou, como já pegamos outros. E a gente também agradece aqui, a gente nunca deve esquecer de um ser humano como o Dr. Ricardo, né? Ele é veterinário, médico veterinário de Riachão, é um parceirão, onde a gente pega os animais de rua acidentados, machucados, e a gente pede ajuda a ele, ele não diz um não, ele está sempre disposto a ajudar. Então, aqui em Riachão, amiga e ouvintes, tem vários anjos bons, pode ter certeza. Pense numa cidade maravilhosa. Eu falo direto, o distrito de Chapada e Riachão do Jacuípe é diferenciado. São pessoas unidas, que dão as mãos para ver as coisas acontecerem. Pois é. E o que você já pensou assim, em conquistar algo? Uma conquista. Isso é uma pergunta muito boa, né? Porque a gente sempre quer coisas boas, coisas caras, mas assim, uma conquista minha, que eu não tenho ainda, se for da vontade de Deus, se tiver no projeto dele, vai acontecer ainda, é uma roça, vai passar final de semana. Coisa bem simples. De preferência daquelas casas mais antigas, feita de adobo, só para pegar, dar uma recuperada, dar uma organizada para ficar do meu jeito para passar os finais de semana. Diz que essas casinhas têm mais cara de roça, sim, né? Sim. Então eu tenho esse sonho, eu acredito que se tiver no projeto, já está no meu, mas se tiver no projeto de Deus vai acontecer a qualquer momento. E Deus dá. E isso é um sonho que eu tenho e com certeza vai acontecer no momento certo. Não sei. tenho pressa para nada. É mesmo, senhor? Nada. Eu sou um cara muito tranquilo. Eu só tenho pressa para dirigir. Para dirigir eu gosto. E você sempre dirige no Momento dos Anjos? Não tem um dia para não dirigir. Eu comecei a dirigir com 9 anos, ó, mais uma informação para os ouvintes seus. Na verdade, meu pai foi o primeiro taxista de Riachão. E é até hoje. Então, ele fazia as viagens durante o dia, durante a noite, cansado já. E o pessoal ia chamar. E taxista ele leva da viagem, então não tem escolha de horário. Então a gente chegava meia-noite, 8 horas, o horário que fosse da noite, ele sempre levava um da gente para ir com ele. Então na volta ele voltava cansado no banco e a gente voltava dirigindo. Então eu comecei a dirigir com 9 anos, com os carros velhos que ele tinha. E hoje eu me considero um bom motorista, graças a Deus, graças a ele, porque puxava minhas orelhas, me orientava. Então, eu sou muito grato. Eu considero ele mais do que um pai, um amigo, uma pessoa que está sempre me aconselhando para o bem. Né? Nunca me deu um conselho errado, nunca me fez uma maldade. Então, eu sou muito grato a Deus pela família que eu tenho. E você tem saudade de algo? Com certeza. Aí, quando você tem saudade de algo, a primeira coisa que vem na minha frente é a minha avó, que me criou, né? Que foi meu pai e minha mãe ali até certa idade, até uns 18 anos. Dei muito trabalho a ela, né? Tu deu? Dei muito trabalho, porque foi mesmo. Eu gostava de festa, mas assim, quando chegava no meu horário, eu tinha que vir para casa porque eu sabia que ela só dormia quando eu voltasse. Então, às vezes, no melhor da festa, eu largava a festa, os meus colegas adolescentes ali não entendiam, mas eu tinha um compromisso de chegar em casa porque minha avó dormia cedo. Então, às vezes, a questão do trabalho que eu falava era isso, porque eu sempre gostava de ir nas festas, mas eu também não ficava até final de festa. Minha avó sempre me falou que final de festa não presta, meu filho. Então, chegava em certo horário, eu vinha
E ela estava na porta, sentada, cochilando, me esperando. Então, isso me quebrava. Eu queria ficar mais na festa, mas eu lembrava que ela ia estar me esperando. Então, uma das maiores saudades que eu vou guardar para o resto da minha vida, com certeza é ela. Ela faleceu aos 88 anos. E Ela viveu bem. viveu bem, com certeza. Só que foi uma guerreira, não trabalhou no cinzal, trabalhou no pesado mesmo naquela época. Foi. Naquela época não tinha mordomia como a gente tem hoje, não, pode ter certeza. E sempre essas pessoas têm saúde, né? Enquanto tá assim naquela luta de... Né? Faz a gente dizer assim, poxa, hoje tá fácil mais do que o passado, né? Hoje eu vejo o povo reclamando de barriga cheia, como dizia ela. A gente tem água na torneira, a gente tem luz, a gente tem cartão de crédito, a gente tem carro, a gente tem moto, a gente tem tudo. Antigamente não. Antigamente a gente andava nos pau de arara, a gente andava para fazer qualquer viagem, a gente tinha que esperar. Hoje o carro passa na porta do aluno para pegar e levar para a escola, para a faculdade, e o povo ainda reclama. E antigamente nós tínhamos que andar um tempão para chegar na escola, e às vezes, a maioria das vezes, ia até pela questão da alimentação, né? Às vezes a gente ia por causa da alimentação, porque não tinha aquilo em casa, e a gente se encantava com, às vezes, um biscoito e um suco que a escola dava. Então, hoje o povo reclama de barriga cheia. Pois é. Você tem curiosidade de conhecer a história de quem aqui no meu programa? A curiosidade de uma pessoa. Sim, para aqui contar uma Ó, história. aqui tem uma pessoa que eu sou muito admirador, eu sou uma pessoa que eu sou muito fã, uma pessoa que eu gosto muito. E com certeza, não é só eu, alguns jacuipenses, que é Marcos, que ficou conhecido como Marco do Cap. Infelizmente não está com a gente hoje em Riachão, mas... Por quê? eu não sei, acho que é questão política, sim. né? Eu não sei. Mas assim, é um profissional que eu tiro o chapéu, é um profissional exemplar, é um cidadão jacuipense que as pessoas com certeza amam muito e que já somou com os anos jacuipense em muitas situações. Em pessoas em surto com arma, em pessoas em surto tentando suicídio, por várias situações, né? Por enforcamento, por pular de ponte, por isso, por aquilo, que a gente não vai estar trazendo esses detalhes em rede, mas foi um cara que já salvou muitas vidas em Riachão e que infelizmente às vezes não é reconhecido. Então assim, com certeza ele não fez para o cidadão também, para o ser humano, ele fez para Deus. Então pode ter certeza que ele não se arrependeu um minuto de nada que fez. E quando trabalha com amor, né? Não tinha hora para eu ligar, né? Quando eu ligava para ele, eu ligava para mim, a conexão já batia e o resultado saía. E a gente contou muito com o apoio da Polícia Militar. A Polícia Militar é um órgão aqui em Riachão essencial. A gente sempre vai lembrar do tempo da Major, né? A gente espera em Deus que esse novo comandante que está aí também seja firme como uma Major, para fazer um belíssimo trabalho, para que os resultados sempre venham fluindo em nossa cidade, nem só em Riachão, porque eles não comandam só Riachão, mas foi uma parceria que os anos esteve muito forte e que deu um resultado enorme. Muitos desastres foram evitados aqui, pode ter certeza. Muitos. Diante de tudo que você viveu, qual a mensagem que você tem vontade de passar para os jovens de hoje? Para as pessoas amar mais, para as pessoas respeitarem mais seus familiares, ser mais feliz, aproveitar mais o tempo. Eu tinha 14 anos ontem, hoje eu estou com 38. Então assim, gente, o tempo passa muito rápido. Para às vezes a gente ficar de mal com um amigo, com um vizinho, com um parente, para a gente ter pequenos problemas e não ter a sabedoria de resolver. Então, sentar, conversar, ser feliz, amar-se muito mesmo, porque às vezes a gente não tem tempo de viver coisas que poderia ter vivido ontem. Então, não perder um só minuto da sua vida focado num celular, que é o que está destruindo a nação hoje. Então, se afaste um pouco do celular, e quando eu passo em um lugar que eu vejo as crianças brincando, eu falo, meu Deus, ele está tendo infância. Graças a Deus aquele está sendo feliz. Um molequezinho empurrando o outro, se abraçando, umas brincadeirazinhas de que a gente vê que realmente, né, é uma brincadeira. Então, uma mensagem que eu deixo para os nossos jovens hoje, adolescentes, que viva melhor, ame mais, se cuide melhor, se afaste um pouquinho do celular e que respeite pai e mãe em primeiro lugar e que seja muito feliz.
O programa Conte Sua História de hoje chegou ao fim. Gostaria de agradecer o meu convidado, Lucival Souza, que aceitou bater um papo aqui comigo e compartilhou um pouco sobre a sua trajetória. Acredito que foi bastante inspirador. Muito obrigado, Lucival. Eu só tenho a agradecer a você, Selminha, a toda a equipe da Rádio Gazeta, aos nossos ouvintes, ao pessoal que segue o seu canal, continue seguindo, compartilhando, porque isso é muito importante. As pessoas, às vezes, tirar as dúvidas, conhecer o outro. Às vezes a gente conhece o outro pelo julgamento que outra pessoa faz. Mas quando você passa a realmente conhecer a pessoa, ver quem é o ser humano que está ali por trás das telas, a gente passa a ter um respeito maior, ter uma admiração maior, e às vezes a gente tira nossas dúvidas, que é o principal. A gente não está aqui para amar ninguém, para criticar ninguém, sim, uma pequena passagem que Deus está nos dando. Então aproveite, seja feliz, ame-se e seja feliz. Gostaria de lembrar vocês que o programa Conte Sua História com Guia Leles vai estar no meu canal no YouTube nesta sexta-feira, no dia 19, às 18 horas. Quero aproveitar e pedir a você, ouvinte, se inscreva no meu canal Diário de Selminha, lá no YouTube. Assista os vídeos e também acompanha pelo Instagram, @Diário de Selminha. Você tem redes sociais, Lucival? Eu tenho. O meu Instagram é Lucival Souza BC. Lucival Souza BC, que é bombeiro civil. Oh, legal! Quero agradecer aí você de casa, quem nos acompanhou até agora, quem mandou sua mensagem. Meus sinceros agradecimentos. Até a próxima semana, se Deus permitir, com mais um programa Conte Sua História aqui na Rádio Gazeta FM 104,9. Gostou desse vídeo? Dá um like, aperte o sininho de notificação, faça um comentário do que você achou desse vídeo. Se inscreva no meu canal Diário de Selminha. E muito obrigada.